beleza? Vamos aqui a mais uma aula de mecânica, aula 19. Eu vou fazer um estudo de caso do movimento uniformemente variado, tá? Do MOVE. E lembrando, meu nome é Lucas Mendonça, eu trabalho aqui no Instituto Et Laborem. Nós somos um instituto voltado para data análise e ciências exatas em geral, tá bom? Então, fica conosco aqui que vai ter muita aula rolando ao longo dos anos aqui. Vamos lá. O que acontece, pessoal? Aqui, a gente vai ver agora um estudo interessante que é o estudo da gota. Tá? O gotejar é uma gotinha que cai de uma torneira ou que fica pingando de uma determinada altura. E dá para fazer um estudo interessante aqui, que vira e mexe é um probleminha que dá para modelar e principalmente cair em segunda fase, tá certo? Em primeira fase ele cai se você entender isso daqui, guardar a última equaçãozinha que aparece, na verdade não é uma equaçãozinha, é uma expressãozinha de movimento, de progressão aritmética que dá para colocar aqui. E se você não quiser utilizar isso daqui, se você não precisar utilizar isso daqui para uma prova fechada, objetiva, tá certo? O interessante é modelar isso daqui numa prova aberta, se pedirem. Aí tem que seguir todos esses passos aqui com premissas e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Para modelar isso daqui, a gente vai utilizar as equações do movimento uniformemente variado, que são as equações conhecidas, mas para modelar os parâmetros, para colocar tudo bonitinho, a gente vai tomar as seguintes referências. Primeiro, o meu eixo de orientação vai ser para baixo como positivo e a gravidade, portanto, vai ser positiva aqui, tá certo? Eu vou ter aqui a minha posição inicial, tá certo? Meu S0, primeira gota, tá? A primeira foto da gota, como se fosse uma foto estroboscópica. Meu tempo inicial e velocidade inicial. Aqui nesse segundo tempo, eu tenho a posição inicial e a velocidade inicial. Aqui, no segundo tempo, então no tempo T2, eu tenho espaço 2, velocidade 2, T3, espaço 3, velocidade 3. Então, são 4 pontos de 0 a 3, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia é encontrar uma relação entre esse ΔS, que eu vou chamar de ΔS1, entre a primeira foto e a segunda, entre a segunda e a terceira foto, o ΔS2 e o ΔS3. Então, ΔS4, assim sucessivamente. A gente consegue achar uma relação entre esses valores aqui. E como que a gente faz? Bom, primeira coisa para fazer, para modelar esse ΔSI, que eu chamei de I, porque pode ser 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente, é o seguinte, vou colocar algumas premissas. Referencial na direção vertical com sentido positivo para baixo. Isso aqui vai ser a minha primeira premissa, tá? Ou seja, a primeira coisa que eu vou fixar para fazer o modelamento do corpo matemático. 2. Quando ele cai dali, quando ele solta esse gotejar, quando eu começo a medir isso daí, o meu tempo inicial é 0, a minha posição inicial é 0 e a velocidade inicial é 0. Ou seja, ele está aqui parado, eu abro o cronômetro, posição 0, ele começa a cair e eu começo a tirar foto. Tá certo? Então, todas essas posições iniciais, a minha condição inicial vai ser 0. Tá bom? Bom, então vamos pensar o seguinte. Como que eu faço para pensar a minha equação de posição na posição 1, no tempo 1? Como que ela é? É o S0, V0 vezes T1 mais G sobre 2 T1 quadrado. Equação do movimento uniforme função horária. Vamos substituir que a gente tem o S0, T0 e a gravidade aqui. E olha que interessante. Essa gravidade eu vou deixar G, pode ser 10, pode ser 9,81, tanto faz. Eu vou deixar G para ficar mais fácil. Como esse cara aqui é 0, como isso daqui é 0, então sobrou somente o quê? G sobre 2 T1 quadrado. Tá? Eu vou chamar de 1 aqui, você já vai entender por quê. Não precisaria desse 1 aqui não. Você já vai entender. Calma. Agora, como que ficaria o T2? A posição 2. Aqui. Tá? Na posição 2, o meu S2. Ora, V0 é 0, S0 é 0, ficaria G sobre 2, T2 ao quadrado. Só que a gente sabe que o tempo 2 é igual a 2 vezes o tempo 1. Por quê? Se aqui é 0, aqui é 1 segundo, por exemplo. Então, aqui é 2 segundos, aqui é 3 segundos. Certo? Ou seja, 1 segundo, 2 segundos. 2 é 2 vezes 1. Entendeu? Por isso. Então, eu vou substituir esse 2 aqui. Então, vai ficar 2T1 ao quadrado, vai ficar 4T1 quadrado. Entendeu por quê? Porque 2 ao quadrado, 4. Tá certo? Então, olha que interessante. 4 vezes G sobre 2 T1 quadrado. Isso daqui é S1. Então, eu posso falar que S2 é igual a 4 vezes S1.
Fazer a mesma coisa para o espaço 3. O espaço 3 vai ser g sobre 2, porque tudo aqui é zero. T3 quadrado. Só que T3 é igual a 3T1. Porque se aqui é 1 segundo, por exemplo, 3 segundos é 3 vezes 1. Se eu levar isso aqui ao quadrado, eu tenho 9 ao quadrado T1, g sobre 2. Então, vai ficar 9g sobre 2 T1. Esse cara aqui é o meu S1. Então, S3 é 9S1. Então, S2 é 4S1. S3 é 9S1. Então, S4 vai ser 16S1. Conseguiu ver? Assim sucessivamente. Mas o que eu quero modelar é ΔS, não o S. Então, olha que interessante. ΔS é o S, ΔS1 é o S1 menos S0. S1, esse cara é zero. A gente já sabe. Tá certo? Isso aqui é zero. E o S1 é G sobre 2T quadrado. Beleza. Então, posso falar que o ΔS1 é a própria posição 1. Aqui. É isso que eu tenho. Tá. ΔS2 esse ΔS2 aqui. É o posição 2 menos a posição 1. Posição 2, a gente viu que é 4S1. Tá aqui. Menos 1 vezes S1. Que é esse aqui. Tá certo? Tá claro? Então, ΔS2, 3S1. Gostaram? Tá? ΔS3 é o S3 menos S2. Aqui esse cara é 9, que a gente calculou agora. 9S1 menos esse cara é 4. 4S1. Então, eu tenho 5S1. Então, eu tenho que o ΔS3 é igual a 5 vezes a posição 1. Então, o que eu posso escrever aqui? Posso escrever que o ΔS1 é igual a 1 vezes a posição 1. ΔS2 é 3 vezes a posição 3. O ΔS3 é 5 vezes a posição 1. E ΔS4 é 7 vezes a posição 1. E assim sucessivamente. Olha esses coeficientes aqui, ó. 1, 3, 5, 7. O próximo seria o quê? 9. Porque eu tenho aqui, ó, 1, 3, 5, 7. Eu tenho uma progressão aritmética cujo primeiro termo vale 1 e a razão é 2. Porque daqui para cá aumentei 2, daqui para cá aumentei 2, daqui para cá somei 2, daqui para cá vou somar 2 e assim sucessivamente. Estão vendo como funciona? Então, isso aqui é interessante porque é uma regrinha que funciona no movimento vertical, no movimento em queda, tá certo? Quando você tem esse movimento em queda aqui, dá para você modelar dessa forma. Se você está trabalhando numa prova objetiva, você pode simplesmente te lembrar desse caso aqui e resolver. Quer ver? Vamos supor o seguinte, eu tenho esse exemplo aqui, ó. Assim, ó, se o ΔS1 é 2 centímetros, quanto que é a variação de espaço entre essa posição e essa, ou seja, ΔS2, quanto que é a variação de espaço entre esse cara e esse, ou seja, quanto vale essa distânciazinha aqui e essa aqui, tá? Essa pergunta. Bom, ΔS1 é 1 vezes, tá certo? O S1, que é esse cara aqui. Então, ele vale 2 centímetros. Então, o S1 é 2 centímetros. Ele tem aqui. O ΔS2 é 3 vezes S1. Então, se esse 1 vale 2 centímetros, então esse cara aqui vale 6 centímetros. Acabei de achar 6 centímetros. O ΔS3 vai ser 5 vezes S1, que a gente viu lá. Se esse cara é 2, então esse cara é 10. Então, esse cara aqui vale 10 centímetros. Se eu quisesse calcular o ΔS4, ele vai ser quanto? 1, 3, 5, 7 vezes S1. Isso aqui vai ser igual a 7 vezes 2. Isso aqui dá 14 centímetros. Se eu quisesse o ΔS5, 7, 9 vezes S1. Isso aqui vai ser igual a 9 vezes 2, que é igual a 18 centímetros. Entenderam? Então, o que eu queria mostrar para vocês? Que se você guardar essa relaçãozinha, fica fácil para uma prova objetiva. Só que numa prova prática, numa prova aberta, você vai ter que utilizar, fazer um raciocínio desse daqui para modelagem, tá? Se você utilizar essas duas premissas aqui, é o que importa. Se você utilizar essas duas premissas, você pode fazer essa continha desse jeito, ou dar algumas simplificadas, falar que, por exemplo, que o ΔS2 é 3 vezes o ΔS1, o ΔS3 é 5 vezes o ΔS1, porque você sai dessa relação aqui, não tem problema, tá certo também, tá bom? O importante é você ter em mente que você consegue utilizar
esse movimento aí estroboscópico nessa modelagem, tendo esse referencial bonitinho, sabendo que o movimento funciona segundo um movimento uniforme, não leva em consideração a resistência do ar, ou seja, a modelagem para o vácuo, e na baixa atmosfera funciona perfeitamente para baixas altitudes e para pequenas velocidades, fica tranquilo que funciona super bem, dá para resolver rapidinho uma prova objetiva, tá bom? Então a gente viu aqui nessa aula um estudo de casos de movimento uniformemente variado, e na próxima aula nós veremos vetores, tá bom? Fiz uma aulinha bacaninha para vocês sobre vetores, e eu quero apresentar vetores para vocês na próxima aula. É isso que eu tinha que falar para vocês agora. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.